Olá a todos! Vamos para mais uma questão da UBMAP do ano de 2024, nível 3, primeira fase. Bem, essa questão, na minha versão, é a questão 12 e diz o seguinte: considere um hexágono regular de área 1 e todos os triângulos cujos vértices são também vértices do hexágono. Qual é a soma das áreas de todos esses retângulos? Então, nós vamos montar todos os triângulos possíveis dentro desse hexágono. Só que para isso, nós precisamos criar um método. Afinal de contas, existem vários possíveis casos. E os métodos nós vamos basear nos tipos de vértices. Então, o primeiro caso que nós vamos ter é o caso onde os três vértices são consecutivos. Então, por exemplo, o caso CBA. Eu vou chamar esse caso de tipo 1, né? Pensando na analogia do café, né? Conilon, tipo 1, sabe? Café tipo 1. Então, do café tipo 1, vamos colocar assim, vou até destacar como exemplo aqui o tipo CBA, para eu não esquecer, é o caso onde nós temos 3 vértices consecutivos e nós temos aqui quantos casos possíveis? Bem, é só contabilizar quantas possibilidades nós temos de 3 vértices consecutivos. E a gente pode contabilizar a partir do C. Porque se você começa do C, o triângulo é determinado, ó, CBA. Começa agora do B, BAF. E assim por diante. Como são 6 vértices no hexágono, então nós temos 6 casos. Depois, nós vamos nos preocupar em calcular sua área, mas por enquanto vamos classificar os tipos e quantificar, vamos dizer assim, contar quantos triângulos nós temos. Então, vamos para o triângulo tipo 2, aonde nós vamos ter apenas, vamos dizer assim, um par de vértices consecutivo. Então, por exemplo, um triângulo do tipo CBF. Bem, para quem gosta de futebol, talvez esteja um pouco traumatizado com a CBF, né, mas enfim. É, note que nesse caso onde você só tem um par de vértices consecutivo, você tem ainda o tipo CBF e o tipo CBE, né. Aqui eu vou colocar CBF como um exemplo, né, opa, CBF como um exemplo, mas note que fixado uma base consecutiva, você tem 2 possibilidades, o CBF e o CBE. Então para contabilizar quantos triângulos nós temos no total desse tipo, basta você contabilizar quantas bases você tem e multiplicar por 2. Então você tem CB, BA, AF e assim por diante. Note que se você sempre começar do primeiro vértice, você consegue determinar todas as bases, como tem 6 vértices, então você tem 6 bases possíveis, logo você tem um total de 12 casos. Então, CB é um caso, começou com C. BA é outro caso, começou com B. Como são 6 vértices e cada caso, cada base vai gerar 2 novos triângulos desse tipo, então nós contabilizamos 12. E por que que eu estou colocando na mesma categoria? Porque a área vai ser a mesma. A área do triângulo CBF é igual à área do triângulo CBE. Por que que eu posso dizer que são iguais? Porque eles possuem a mesma base e a altura é a mesma, porque a distância de E até a base CB e a distância de F até a base CB é a mesma. Por isso que eu estou colocando na mesma família, porque eles possuem a mesma área. Ainda falta o terceiro caso, que é o caso onde nós temos nenhum dos vértices consecutivos. Seria o que a gente chama de tipo 3, que seria, por exemplo, CAE. Então, esse caso aqui, do tipo 3, o caso CAE, nós temos quantos casos possíveis? Bem, a gente pode fazer com CAE e depois com EFB. E aí não tem muito o que fazer. São só 2 casos. Depois que nós classificamos os nossos triângulos, agora sim, a maior dificuldade é calcular a sua área. E eu confesso que eu acho, na primeira vez que eu entrei em contato com essa questão, eu tive uma certa dificuldade de resolver, mas depois, vamos dizer assim, de uma ida numa pizzaria, me surgiu uma ideia interessante e acho que vale a pena compartilhar essa ideia com vocês, que é o quê? Pensa que o seu hexágono é uma pizza. E por que que é interessante pensar o seu hexágono como se fosse uma pizza?
Porque quando você faz a fatia dessa maneira, você acaba de dividir a sua região em 6 triângulos de áreas iguais. Então nós vamos mapear esses tipos usando essas fatias de pizza. Então, eu vou começar primeiramente pelo triângulo do tipo 1, que é o CBA. Então, no caso do triângulo do tipo 1, que é o CBA, vamos marcar aqui. Se vocês observarem, nós temos este pedacinho aqui, que eu estou rachurando em branco, ele é um quarto de um paralelogramo, porque este lado aqui e esse lado aqui são paralelos, esse lado é paralelo. Esse aqui é um quarto de um paralelogramo, e na verdade, se você observar direitinho, esses dois paralelogramos, se você juntar esse pedaço aqui com o pedaço CBA, eles estão formando, esse paralelogramo está sendo formado por dois triângulos. Então, esse CBA que está aí, ele é metade de um paralelogramo, ou seja, ele é contabilizado como um triângulo. Se ele é contabilizado como se fosse um triângulo, bem, então a área do CBA é 1/6, que é um pedaço do triângulo dividido por 6, que é o total, já que a área total do triângulo é 1. Então aqui vai ser vezes 1/6. Deixa eu só copiar isso aqui, caso eu precise em algum outro momento. Então, do tipo 1, a área está calculada. Vamos calcular agora a área do tipo 2, que é o CBF. Então, nós temos aqui o CBF. Então, de novo, nós temos aqui um triângulo inteiro, e esses dois pedacinhos aqui, que eu vou rachurar com uma outra cor, eles representam a metade de um paralelogramo, ou seja, você conta como um triângulo. Então, nesse caso, o seu valor seria 1 mais 2. Então, nesse caso, é 1 mais 1, né, perdão. Então, nesse caso, a sua área, deixa eu só ajeitar aqui, a sua área seria o quê? 2/6, né, porque seriam 2 pedaços de um triângulo no total de 6. Eu vou agora apagar aqui, colar aqui minha minha base da pizza. Agora falta o CAE, né. CAE. Tá dando para visualizar bem, né, eu acho que eu vou até aumentar a espessura para ficar melhor. CAE. Pronto, ficou bem melhor. Show. Então, no CAE nós temos isso aqui, opa, isso aqui com isso aqui, perdão, isso aqui com isso aqui, representando metade do paralelo que é contabilizado como um triângulo. Nós temos esse cara aqui com esse cara aqui, que vai representar o segundo triângulo, e este cara aqui com este cara aqui, representando o terceiro triângulo. Então, nesse caso, nós temos 3/6. Agora, nós temos que somar esses valores. Eu vou colocar aqui do lado para facilitar as contas. Então, nesse caso, nós temos 6 vezes 1/6 mais 12 vezes 2/6 mais 2 vezes 3/6. Então, aqui nesse caso, aqui 6 vezes 1 vai dar 6, dividido por 6 vai dar 1. Aqui vai dar, bem, você pode dividir aqui primeiro, que aí vai dar 1/3. 12/3 vai dar 4. Então, aqui vai dar 4. Aqui vai dar 6 dividido por 6 dá 1. Esse resultado vai dar 6. Então, a resposta nossa é a letra A, de ainda bem que deu tudo certo, apesar da dificuldade da questão. Pelo menos na minha humilde opinião. Espero que tenha ficado claro a solução. E o maior segredo dessa questão é você pensar na fatia de pizza, né? Uma pizza hexagonal. Então, qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.